Mas então, vamos contar detalhadamente, gente, a nossa historinha aqui do ensino médio, só para fazer vontade para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu acho que ensino fundamental precisa nem falar, né? Sétima série, oitava série. O que a gente pode falar de interessante é das aulas, né? Matéria de oitava série de história é o que mais interessa, né? É o que escravidão, né? Sétima série escravidão, né? Época de Princesa Isabel, essas coisas todas. Colonização no Brasil, coisa básica, né? E aí a oitava série entra lá com aquelas coisas de invasão da Holanda lá, para brigar com Portugal, para pegar as terras. Aí veio o rei português lá, o Dom Pedro, trouxe as coisas para cá, no navio a bordo, veio com seus livros, seus preciosos, e aí embarcou aqui para. No geral é isso. É bandeirantes, entra lá com os bandeirantes, que faz lá a caminhada para poder abrir aí as terras e chegar a São Paulo, e a gente tem a primeira missa rezada lá pelos jesuítas, que é fundado por São Paulo, né? São Paulo é fundado pelos jesuítas, pelos católicos, que acabou catequizando o índio para não matá-los porque eles eram canibais, né? Eram hostis e selvagens. História dos africanos a mesma coisa, por isso que houve a escravidão, né? Geralmente angolano, né? Ponto. Ok, vamos lá para o ensino médio. E aí a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Gente, assim, o que eu posso dizer? Você entra com matérias novas. Obviamente, se você é mais velho, você já tem uma noção, você não é crua, aquela criancinha de 15, 16 anos que nunca vi na vida, né? Tem conhecimentos gerais, não tem televisão, não tem curiosidade. A gente já é mais velho, já tem uma noção. Porque eu fiz supletivo. Supletivo é suplência, só é permitido acima de 18 anos e o período é noturno, não é diurno, ou seja, ele não é regular, ele não é aquele período de um ano, ele é o período de 4 meses, é igual a faculdade de rádio, né? É por semestre, não é anual, né? Como normalmente se é no regular. E aí, o que gente, o suplência ele é semestre, o regular é um anual, entendeu? Então aí o que que ocorreu? Ele é mais adiantado. O que ocorria no primeiro, sei lá, no primeiro colegial você vê coisas novas, química, né? Obviamente você já tem uma ideia do que é, mas você tem aprofundamento, você tem introdução, aprofundamento e tudo mais. Você vê a física, né? A biologia. Física você tem lá uma ramificação, física quântica, física mecânica, elétrica, ciências da natureza, tudo é física, né, gente? Química você tem lá, a química tem a tabela periódica, tem a química de no geral isso, química nutricional e tudo mais. E a biologia, que o nome já diz, né? Biologia, o estudo da vida, né? Só que aí você sai um pouco aí dos seres vivos e entra mais no ser humano, no corpo humano e tudo mais. No geral é isso, né? Eu dei sorte, bom, depois eu falo mais pra frente. Isso primeiro, aí você aprende lá as leis de Newton, Isaac Newton, lei da inércia, lei da gravidade, você aprende os conceitos, aprende lá as equações, a famosa equação do segundo grau, né? Porque você sai do primeiro, segundo, terceiro grau, você entra com geometria, com trigonometria, você entra como chama, progressão aritmética, trabalha muito com geometria e compasso, né, gente? Trabalha com compasso. E em biologia você faz o quê? Você aprende muita célula, né? Básico, né? Célula humana, célula animal, né? Que a gente chama de célula vegetal. E lá, célulazinha vegetal, que é diferente, porque é unicelular, pluricelular, carnívoro, herbívoro, sei lá, invertebrado, invertebrado, reino monera, protista e fungo, etc e tal. Aí você aprende lá canibalismo, desculpa, carnívoros, herbívoros, que mais? As classificações dos animais, o ser humano, os animais, sei lá, os vertebrados, os mamíferos, não mamíferos, os insetos, tudo isso. Quer dizer, a classificação do cachorro, maraqui, parará, lobo, cachorro, as classificações, né, gente? As aproximações mais meio que genéticas. Isso no geral é primeiro colegial. Entra um pouquinho de nutrição também, mas não é tão assim. Já o segundo, terceiro, ele já é mais forçado e ele é já mais ligado, ele é mais para o seu vestibular. Então você não cai só matérias de acadêmicos, né? Você vai entrar com matérias aí de ensino superior e temas de conhecimentos gerais e vestibular, ok? Aí depende do que você vai fazer, exatas, humanas, biológicas, sei lá, jurídico, artes, física, exatas, aí vai do que você escolher, aí é o que vai estar na introdução. Sei lá, eu prestei lá, quando eu prestei vestibular para educação física, eu fiz com redação, né? Tomei nota 10, mas poderia, provavelmente, quando você vai fazer lá um biológico, vai cair muita biologia, né? Você vai fazer uma medicina, enfermagem, qualquer coisa assim.
Legal, gente? Então, pra ter ideia. Aí, no segundo, obviamente, na escola, isso é o primeiro, né, gente? E aí, obviamente, você tem seus amiguinhos, eu sempre fui da turminha de, gente, desde nós, sempre da turminha de fundo, que é a turminha bagunceira, só que a gente conversa, só que a gente também, é um trabalho sério, tinha um amigo chileno lá, o Ricardo, gostava muito dele, conversava muito com ele, tinha lá o Isaac, que era meio que estranho, né, ele era paulista, mas eu respeitava. Tinha lá a religião dele, vivia de preto com a blusinha de xadrez, eu olhava assim, bom, tudo bem, né? E deixa eu ver o que mais. Ah, tinha o Betinho, que era um homossexual, ele era contador, eu gostava muito dele. Tinha a Renata também, que era uma nóia, mas tudo bem, tá valendo. Não era da minha classe, eu era segundo A na época, primeiro, segundo, terceiro A, né? E ela era do B, mas tudo bem, né? Então, gente, a ideia é mais ou menos essa. Agora, em sala de aula, você faz lá você presta atenção no professor, tudo mais, você tá lá no fundo, acabou a aula, ok, vai lá, você faz sua conversa educadamente, faz lá seu ditado, faz seu trabalho. E fiz um trabalho lá de conclusão de leitura de livro, eu sempre fui monitora, a gente sempre estava orientando. Obviamente na sala de aula tem pessoas assim, é de 30 para cima, né? 25 para cima, né? Eu acho que o mais novo lá era um rapaz lá de 20 anos. Tem de tudo, né, gente? Paulistanos tinham poucos, porque, veja, apesar de ser da região de Vila Mariana, é noturno e é suplência, então, né? E deixa eu ver o que mais. Aí eu, no terceiro colegial, obviamente, eu sempre enrolada, né, gente? Porque eu fazia árabe, ia correndo lá pra escola e fazia as coisas. Uma vez esqueci uma agenda toda escrita em árabe. Na época tinha terrorista, eu falei, pronto, também é terrorista, né? Imagina com o negócio de em árabe. E depois à noite eu ia pra casa da minha irmã, dormia lá, enfim. Morava lá, passava lá no final de semana, lá tinha um namoradinho lá, entendeu? E depois voltava com o namoradinho lá, com o Zepu, namorado. E voltava lá, Mariana, e vida seguia, né? E tinha uma amiguinha lá, enfim. Até terminar, e eu encontrei um empreguinho onde? Aqui na Santa Marta. Eu vou retornar para Santa Marta, meu irmão veio morar comigo. E aí eu não consegui ficar muito tempo, porque eu já tinha feito uma transferência lá para o Dom Duarte. Enfim, é muito cansativo, né, gente? E aí é interessante, porque entrou muita coisa interessante. Na parte de biologia, por exemplo, superou minhas expectativas. Entrou genética, entrou clonagem, entrou. Como é que chama? Enfim, Dolly, essas coisas, entrou muita coisa assim, né? Fenótipo, genótipo, rosto, hereditariedade, entrou muita parte genética, a parte que me interessava, né? Isso não é comum, ok? Isso geralmente é ensino superior, mas eu insisti tanto que o professor era ótimo. O professor era cientista de biologia, era ótimo. Já a geografia, o que é geografia? Bom, enfim, geografia é aquelas coisas, né, que a gente conhece já. As Farc, gangues, geologia, essas coisas mais aprofundadas, solo, enfim, erosão, essas coisas todas, né? Deixa eu ver, história, bom, apartheid, né? Deus que me livre, aquele livro lá andando de bicicleta, Deus me cubano, um médico lá andando de bicicleta querendo salvar todo mundo, o cara era comunista. Odiei, fiz redação dizendo, não gostei, bom. Depois a Einstein, Semana Científica, Homem na Lua, Albert Einstein, sei lá o que. Que mais? Eu acho que já português, né? Português entrou lá com arte contemporânea, futurística, simbolística, fizemos lá um trabalho. Na época comecei a trabalhar lá com a Mi, com a namorada do meu irmão, né? A Bruna, né? E aí eu fazia o trabalho, eu trabalhava meio que, porque era meu período, telemarketing ativa, né? Eu ligava, então dava, né? E deixa eu ver o que mais. Tinha um professor de matemática que eu gostava muito, só que nessa época, gente, por eu estar acostumada a sentar no fundão, nessa época eu falei, bom, eu vou mudar de escola, eu vou sentar na frente. Aí comecei a sentar na frente. Os alunos são diferentes, né, gente? Infelizmente o perfil do aluno é outro, enfim. Tinha um probleminha e voltei lá pro meio. E aí o professor de matemática entrou lá com as coisas de matemática, né? E o professor de física também era muito interessante. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que no geral é isso. Professor de inglês também, aí que o meu inglês começou a cair bem. O professor de arte, ótimo, entrou lá com arte moderna, arte antiga, e deu lá uma ideia. Obviamente, no noturno não tem educação física, óbvio, né? Então, educação física eu tive lá até, sei lá, até o regular. E aí eu me formei, ok? E aí foi isso, 2005. Aí, após isso, fui fazer turismo, lá na Interlagos mesmo. E aí foi passando o tempo. E aí estamos aí. Hoje eu já estou aí na terceira, quarta licenciatura.
Mas assim, eu sempre conversei muito com meus professores, a gente faz trabalho de projeto, o professor perguntou o que você vai fazer, vai fazer faculdade do quê, vai... Então, a ideia sempre foi ser professora, já alcancei meu objetivo aí. Sempre trabalhei com dança, com arte, também alcancei outro objetivo. A arqueologia é uma coisa mais pessoal, eu acho que é mais familiar, é uma coisa mais pessoal minha. Então também alcancei o objetivo, graças a Deus. Apesar de estar tendo uma desenfreada, porque há muita gente atrapalhando, muita confusão, né, gente? Então a gente tem que dar organizar, porque as pessoas aí estão perdidas e a gente tenta a gente tá dando sentido, a nossa vida já tá lá organizada, né? A pessoa tá desorganizada, tentar organizar, aí quer desorganizar tudo, desorganiza a sua vida, e aí faz aquele bumbuca, né? Então aí você tem que dar um break, dar um freio e falar, não, peraí, nossa vida aqui tá arrumada, tá organizada, sai fora, né? Tua vida tá toda enrolada, aí você tá querendo enrolar a vida dos outros. Enfim, aí passei 2 anos fora, assim, na praia, enfim, e retornei. Então, gente, a ideia qual que é? A ideia é que a escola, ela continua, ela não para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é um infinito. Você vai fazer seu TCC agora. A parte universitária é diferente, você vai lá, você faz lá um cursinho se precisar, se quiser. Eu foi muito rápido, né? E aí a parte superior é diferente, porque as matérias são de nível superior, é uma coisa mais pesada. A minha sorte qualquer, eu frequentei aí 10 anos a biblioteca Centro Cultural de São Paulo, então eu fiz curso de um pouquinho em francês, um pouquinho em espanhol, e li muito livro, né? Enfim, eu lia muito, eu ia todo domingo, eu ia pro Centro Cultural de São Paulo, eu morava na Arenga lá. E, enfim, eu assiduamente fiz lá minha catequese, sei lá, tinha 27 anos de idade. Fiz, gente, faz muito tempo, não foi ontem que comecei, legal? Então, a ideia é você vai projetar o que você vai fazer e você tem que comunicar, não, meus projetos, não tem que ter medo, não, meu plano é esse. Gente, eu alcancei todos os meus objetivos, tanto em arte, quanto em dança, quanto em universitário. Tudo, já, o meu objetivo, sei lá, 10 anos atrás, sei lá, que já todo objetivo. Alcancei tudo. Você tá lá na dança. Ah, meu objetivo é colocar a perna na cabeça. Ok, quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Não, não é possível, né? 4, 5 anos, ok. Um dia você alcança. Alcançou a meta, isso é uma meta a longo prazo, que a gente chama, né? A meta a curto prazo e a médio prazo. Você tem que colocar aí uns dias. Agora, gente, não adianta querer abraçar o mundo. Ah, tá fazendo isso, tudo de uma vez. Não, gente. É uma coisa de cada vez. Ok, eu fiz 2 faculdades, só que é pós, ok, eu tive tempo, eu tenho a cabeça organizada, eu já tenho uma estrutura organizacional. Para fazer um EA, você tem que ter uma estrutura organizacional, você tem que ter uma boa cabeça, uma boa... Gente, as pessoas são diferentes. Presencial é uma coisa, EA é outra, você tem que ter uma organização aí. Ok, agora, por quê? O que acontece? Você vê uma pessoa desorganizada, a pessoa vai tentar desorganizar a sua vida, inconsciente ou propositalmente, ok? E pessoas desorganizadas dão trabalho, atrapalham a gente, dão atraso. Então a gente tem que se afastar desse tipo de gente, entendeu? É desorganizado. Você vê a vida, como é que está a vida da pessoa, familiar, profissional, conjugal, educacional, no geral. Então você tem que ter essa base aí, a tua base, a tua referência qualquer. Tua família, ok. Então você olha lá, minha base é aquela, não, eu quero fazer aquilo. Gente, a gente tem que ter uma referência. É como um artista, quem é o teu, você é fã de quem? Ah, eu sou fã, sei lá, da Baryshnikov, ok, a minha referência é ele, meu, ele é lindo, maravilhoso, sou fã dele, olha ele dançando, quero fazer igual. Ok, a tua inspiração é ele. Gente, você tem que ter uma referência, não é algo fazer e não tem referência, não tenho nada, não é assim. Não é tudo, isso. Não, ninguém faz. E eu fiz isso de uma vez. Eu comecei com 1, 2, 3, 4. Quando eu vou evoluindo, tendo experiência, estrutura e prática, aí muda. Legal?